UNAMA, Educação para o Desenvolvimento da Amazônia. No Entrevista Série UNAMA, o convidado é o professor Marco Valério Vinagre, do curso de Engenharia Civil da UNAMA. O assunto é a contribuição da tese dele na área de Engenharia de Recursos Naturais da Amazônia, com o uso de turbinas para a geração de energia. Marco Valério Vinagre é engenheiro formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, especialista em planejamento do desenvolvimento regional, mestre em recursos hídricos e saneamento ambiental, doutor em engenharia de recursos naturais da Amazônia e professor de sistemas de saneamento ambiental no curso de engenharia civil da Universidade da Amazônia. A tese defendida recentemente pelo professor estuda o uso de turbinas de eixo em pequenas hidrelétricas em rios amazônicos com baixa queda, uma estrutura oposta ao modelo dos grandes barramentos de cursos d'água, de estressantes impactos ambiental e social que tanto preocupa a sociedade moderna. Justifica o estudo pela necessidade de se oferecer sustentabilidade às comunidades isoladas na região, onde ainda hoje a energia elétrica não chegou, mesmo com o funcionamento da hidrelétrica de Tucuruí. Professor, qual é a principal contribuição que o seu trabalho traz com esse tipo de turbinas no cenário de sustentabilidade de uma região como é a Amazônia? Se você observar o mapa do Operador Nacional do Sistema Elétrico, você vai ver que a Amazônia ela contém um grande vazio. Na verdade, é paradoxal porque nós temos grande parte do potencial a ser explorado de geração de energia hidrelétrica, mas, na verdade, só tem sido aproveitado os grandes potenciais, como é o caso de Tucuruí, agora Belo Monte e outros. As comunidades isoladas, por não terem demanda, não terem atratividade empresarial, vão ficando esquecidas. Então, o nosso trabalho tem por foco exatamente estudar a viabilidade técnico-econômica do atendimento dessas comunidades isoladas que ficam esquecidas. É aquele paradigma, né? O de não passar por cima do cidadão da Amazônia. Então, o foco do trabalho é dotar o governo e o meio acadêmico, né, de ferramentas para se contrapor a essa coisa absurda que a gente vê na vida real. Né? Esse seu trabalho ele já estaria formatado para uma empresa, digamos assim, hipoteticamente, se quisesse utilizar para usar em comunidades, e também qual a escala dessas comunidades que esse seu trabalho poderia fazer uma intervenção ambiental e de energia? É importante comentar que a legislação brasileira permite que as pequenas centrais hidrelétricas tenham potência de até 30 megawatts. Então, ele varre exatamente de 0 a 30 megawatts, ou seja, exatamente a faixa que está fora das grandes barragens e a faixa que tem tido menos procura. Nós temos muito pouco aqui na região norte, na verdade não temos nem dados hidrológicos e nem a exploração desse tipo de energia. Então, esse trabalho, ele buscou cobrir as três vertentes, a social, que acabamos de falar, a técnica, que foi o uso de turbinas axiais, que são adequadas a baixas quedas, devido à característica do nosso relevo. São duas turbinas que nós estamos estudando para serem aplicadas nessas centrais, e, portanto, vai até essa faixa de até 30 megawatts. De acordo com a demanda, queremos que até 30 mil habitantes poderiam ser atendidos por barragens com essa característica, por pequenas centrais hidrelétricas com essa característica. Com detalhe, nós estudamos projetos sustentáveis, são geração a fio d'água, ou seja, com mínimo de reservatório, que é uma coisa muito importante de procurar minimizar o impacto ambiental. Então, isso também faz parte do conceito dessa pesquisa que a gente fez. Há programas que se faz hoje em dia com relação à iluminação de áreas rurais, de áreas mais distantes. Esse tipo de modelamento de turbinas, então, com essa característica que a Amazônia tem, é de fácil aplicação nessas comunidades. É importante dizer o seguinte, que há que ser feito um conjugamento entre o mapa hidrológico, o relevo e a demanda, ou seja, a demografia, onde estão essas localidades a serem atendidas por esse tipo de empreendimento. Mas todo o arcabouço científico e empresarial está colocado nesse trabalho. Quer dizer, uma segunda fase desse trabalho seria exatamente fazer esse mapeamento. Nós entendemos que a academia deve fornecer à sociedade e aos formuladores das políticas públicas mecanismos que permitam solucionar problemas sociais. Este é um problema social relevante para a Amazônia e nós esperamos estar dando a contribuição
a academia, no caso, dos que estudaram, o orientador meu, etc., para que possa haver uma ação pública mais efetiva para atender essas comunidades que ficam esquecidas aqui na Amazônia. Fala-se na construção do linhão que passaria pela Ilha do Marajó, vai para a margem direita do Rio Amazonas e vai até Manaus. Mesmo assim, o senhor acredita que muitas comunidades, mesmo com esse linhão, não serão atendidas? E aí, esse espaço poderia ser ocupado por esse tipo de equipamentos, professor? Com certeza, esse tipo de estudo que nós desenvolvemos, ele é complementar. Na verdade, a matriz energética brasileira, ela precisa ser melhorada. O que a gente viu recentemente, quando houve aquela questão do apagão, foi um incentivo na parte das termoelétricas, que a gente sabe que é um mecanismo poluidor de geração de energia. Então, há não só esse mecanismo das PCHs, das pequenas centrais hidrelétricas, que são sustentáveis, são boas, como outros, geração eólica, através da energia da maré, solar e etc. O importante é que sempre os conceitos de sustentabilidade estejam presentes na abordagem da questão da provisão de energia à população brasileira. Professor, e aí uma indagação que a sociedade se faz, quer dizer, será que um tipo de empreendimento desse, onde não vai se ganhar muito dinheiro, mas vai se atender socialmente as pessoas, é interessante para um país como o Brasil, professor? Com certeza. Basta um dado importante é o seguinte: da energia gerada por hidrelétricas no Brasil, 77% é feita através das grandes barragens, 1% apenas a partir das pequenas centrais hidrelétricas, o que mostra que tem um grande potencial a ser explorado exatamente nesse segmento. Isso já é bastante explorado para a região sudeste. Então, o que nós entendemos é que seria interessante que fosse incentivado, que fosse apoiado a utilização dessas PCHs aqui na Amazônia. Sem esquecer que esse modelo de exploração de energia, ele é muito simpático, é muito bem-vindo aos técnicos e também aos ambientalistas que advogam a preservação da região amazônica, professor. Esse tipo de uso de energia é um uso sustentável. Não há desestimulada a questão de grandes barragens, então os impactos são os mínimos. A cota que se usou para esse estudo foi a cota de 4 metros, para ter ideia, né? Para você ter ideia, Tucuruí é 70 metros ou mais até de desnível. Então você vê que realmente são baixíssimas quedas, não tem impactos ambientais e é uma maneira bastante simpática aos ambientalistas e à comunidade científica e com certeza ao objeto da pesquisa, que são as comunidades isoladas. O senhor vem da área de meio ambiente, o senhor vem do Instituto de Aeronáutica do ITA e para chegar nesse seu trabalho, o que foi que o moveu cientificamente, professor? É porque eu entendo que a engenharia ela é muito importante para a sociedade, porque nós, engenheiros, cuidamos da infraestrutura da sociedade. Transporte, energia, saneamento, as edificações. Ora, os engenheiros precisam procurar resolver problemas relevantes para a sociedade. E esse é um dos problemas mais relevantes que eu tenho observado aqui na Amazônia, porque se você não tem energia, até o saneamento fica difícil. Creio que a academia tem contribuições importantes para dar para a sociedade. Eu acho que as universidades, como é o caso da UNAMA aqui, ela tem um papel muito importante, porque a informação ela só se torna relevante na medida que ela perpassa pela sociedade. Então, eu agradeço muito a oportunidade dessa entrevista, porque ela é talvez mais importante do que o trabalho, é a divulgação dele, né? Não adianta nada fazer um trabalho e ficar na prateleira. Então, agradeço essa oportunidade para divulgar que existe esse estudo e que ele pode ser útil à sociedade. Senhor Marco Vinagre, nós é que agradecemos a sua presença aqui e lhe parabenizamos pelo trabalho defendido com brilho. Muito obrigado. UNAMA, Educação para o Desenvolvimento.